gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs e de todos os dias, né? Recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Pois é, olha aqui, o presidente Bolsonaro deve filiar-se ao PP. Aliás, o PP é um sucedâneo do PDS, que foi a Arena, que foi o partido do governo militar. Foi a Arena, depois foi PDS, depois foi PP, né? E o Bolsonaro foi integrante desse partido durante muitos anos. E depois ele saiu. Saiu e pulou de partido em partido até se chegar no PSL, por onde ele foi candidato à presidência da República, o PSL daria a ele a legenda para ser candidato à presidência da República. Por isso que ele saiu dos outros partidos. E ele ficou sem partido depois de brigar no PSL e está procurando partido. E está tentando voltar para o PP, que é o partido do ministro dele da Casa Civil, o Ciro Nogueira, e também do presidente da Câmara Federal, que é o Arthur Lira, né? Os dois lá do Nordeste, um do Piauí e outro de Alagoas. E então tinha algum problema para ele entrar no partido, porque o presidente da Câmara, que é uma liderança do PP, o Arthur Lira, estava colocando obstáculos para receber o presidente Bolsonaro. Logo ele que foi eleito presidente da Câmara com apoio do Bolsonaro. Presta bem atenção o que é política, né? E agora ele retirou todos os entraves para que o presidente Bolsonaro possa filiar-se ao PP. O grande problema de Bolsonaro no PP e em qualquer outro partido é porque as últimas pesquisas estão dando ele com, no máximo, 22% de preferência popular, né? Ele pede para o Lula, que se a eleição fosse realizada hoje, embora os dois tenham uma rejeição muito grande, não só o Lula, como também o Bolsonaro, né? Aí, se você for ver a preferência do Lula e a preferência do Bolsonaro num pequeno universo, porque hoje a pesquisa eleitoral mostra que há um pequeno universo, e desse pequeno universo o Lula tem X% e o Bolsonaro Y. O Lula tem mais do que o Bolsonaro. Mas então isso assusta o Bolsonaro e assusta os outros partidos, porque é um candidato que teria um pouco apoio popular nas últimas pesquisas que são realizadas. Então, ele está encontrando alguma dificuldade. Por isso, o presidente Bolsonaro está bonzinho nos últimos tempos, caladinho, não fala nada que seja polêmico. Vocês já sentiram isso aí? Não está falando mais em problema de cloroquina, não está falando de vacina, não está falando de voto lá, de melhorar o voto e etc. Não está falando nada, está caladinho e tal, está tentando ser o melhor possível para ver se recupera aquilo que ele perdeu, né? Falou demais e perdeu muito, né? Então, com algumas dificuldades para voltar a ter um partido político no Brasil, né? Mas acho que ele vai conseguir se filiar ao PP, né? Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha ao urinar, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem, pílulas de Lucem. São antissépticas das vias urinárias, né? E você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Nesta época do ano, é só acender a luz e pronto. Os cômodos da casa são invadidos pelas aleluias, os chamados bichinhos da luz, ou os bichos da chuva, como preferem ser chamados. Mas você sabe o que causa essa infestação? Né? Normalmente, começa a aparecer o período chuvoso, vem as aleluias, né? E você acendeu a luz de um cômodo da casa, enche ali, né? Aliás, no frio, o nosso Adoniran Barbosa fez até outra música, né? As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar, né? No caso da chuva, a infestação é diferente. A Ana Elisiário fala sobre isso para a gente. Ana.
As altas temperaturas nas últimas semanas têm incomodado bastante. E neste período, os lares ficam mais vulneráveis ao aparecimento de alguns insetos. Então, com temperaturas mais altas, o metabolismo desses insetos é acelerado, né? Então, o que acontece? Esses mosquitos eles vão conseguir se reproduzir num espaço mais curto de tempo. Então, às vezes, um período mais frio, eles gastam aí para sair de ovo até a fase adulta em torno de uns 30 dias, por exemplo. Nesse período, isso acontece em 8 a 10 dias. Né? Então, o que acontece é isso, acelera muito o metabolismo dos mosquitos, né? E vai acelerar e a gente vai ter várias gerações, uma em cima da outra, né? Com o consequente aumento dos mosquitos no ambiente. Nesse tempo mesmo que de vez em quando tem uma queimada, alguma coisa, né? Infelizmente, e ainda piora. Já é ruim com o calor, né? E aí com a queimada mais ainda. Parece que os bichos também, os insetos também procuram algum lugar para, vamos dizer, para se esquentar e se alimentar. Se engana quem acha que só os mosquitos incomodam. Outros tipos de insetos podem também surgir e causar muita dor de cabeça. Esse aumento de temperatura ele pode atrair também não só mosquitos, como outros insetos, né? Cupins que vão voar para dentro de casa, ou outros que as pessoas chamam popularmente de bichinhos de luz, né? Que são atraídos pela luz dentro de casa, né? E que vão entrar dentro das nossas casas nesse período. E para acabar com o problema, é preciso impedir a proliferação desses insetos. Com isso, algumas medidas podem ser eficazes nesse processo. E dentro de casa, o que dá para as pessoas fazerem para minimizar esses problemas? O uso de repelentes, né? A gente sempre indica para utilizar repelentes e seguir as regras do repelente, né? Que vem no rótulo do repelente. E telar janelas, né? Para poder, em lugares mais críticos, onde a quantidade é muito grande, para evitar a entrada desses mosquitos dentro de casa. Deixa um incenso, alguma coisa espalhada pela casa, sempre para tentar evitar que fiquem muitos. Não só as aleluias, né? Mas também o pernilongo. Quer dizer, olha aqui, uma noite com pernilongo te amolando é uma coisa difícil, não é verdade? Eu tenho um amigo que ele mora na roça, então ele faz um defumador com folhas secas de eucalipto, né? E queima aquilo com carvão e vai defumando a casa toda, né? Com aquele cheiro de eucalipto queimado, né? E afugenta os pernilongos e não faz mal à saúde, porque o cheiro do eucalipto às vezes é bom, né? Dá aquele cheirinho de sauna e tal, uma maravilha. Agora, que um pernilongo te amolando a noite toda, né? Diz que tinha um sujeito, vou contar aqui uma piadinha para vocês a respeito do pernilongo. Tinha um sujeito que toda hora que ele deitava, via aquele uim, 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 aquele pernilonguinho, né? Aí ele pegou uma bomba de flite naquela época, né? E jogou o flite no quarto inteiro. Aí quando ele deu aquele silêncio, ele falou assim, graças a Deus que os pernilongos foram embora. Aí quando ele estava dormindo assim, chegou um pernilonguinho assim perto dele, falou assim, uim, uim, uim. Ele olhou, era um pernilonguinho e falou assim, oi, bota um pouquinho no meu lenço, bota. Quer dizer, até o pernilongo gostou da bomba de flite dele, né? Um telespectador me liga para dizer o seguinte, Cirantão, você falou aí dos bichinhos da chuva que chegam com o período chuvoso, mas esse ano as cigarras ainda não cantaram. E é verdade. Eu também estou sentindo falta das cigarras, porque normalmente quando chega no período chuvoso, antes da chuva, as cigarras cantam. E onde tem muita árvore, as cigarras cantam, mas cantam a partir de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, elas já estão cantando, né? É um despertador. E esse ano, por exemplo, até agora, eu não ouvi nenhuma cigarra cantar. Nosso telespectador tem razão de perguntar sobre as cigarras, né? Que eles não estão cantando. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha, já que falamos em cantar. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Auricedina, bom demais. Pois é, o Senado Federal está, nos últimos dias,
da CPI da Covid, né? CPI da Covid já está praticamente em seu final. E ontem, o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, confirmou que o presidente Bolsonaro será denunciado na CPI da Covid, no relatório final, como também vão ser denunciados outras figuras que fizeram parte do Ministério da Saúde, inclusive o ministro Pazuello, que é aquele general que ocupou o Ministério da Saúde por algum tempo, né? Nomeado pelo presidente Bolsonaro. E se não fosse a pressão que houve, primeiro por causa da CPI, e uma pressão muito grande, talvez o presidente Bolsonaro não tivesse tirado o ministro Pazuello, que para ele era o ministro de confiança dele. Só fazia aquilo que ele mandasse, não é verdade? Ele não tinha nenhuma autonomia como ministro da Saúde, até porque ele não entende nada de saúde, ele nunca foi médico, né? Então, vocês prestam bem atenção que muita coisa vai ser falado nesse relatório. Por exemplo, a compra das vacinas Covaxin da Índia, né, que está envolvido, inclusive, o ex-ministro da Saúde e líder do governo, Renato Barros, né? Se você se lembra do escândalo da compra da Covaxin, quando apareceu um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, que era vendedor de vacinas no Ministério da Saúde. Vocês lembram disso? Né? Aí ele denunciou que um diretor lá do Ministério da Saúde pediu $1 por cada vacina, e eram 20 milhões de vacinas, ou 200 milhões de vacinas que eles iam comprar. Então seria 200 milhões de dólares. Um negócio incrível, né? Que era uma propina muito grande. E claro que houve uma denúncia ao presidente da República que não tomou providência devida, né? Não tomou providência devida. E o negócio só veio à baila depois que veio na CPI, né? Abriram a CPI, e foi aquele escândalo todo e tal, houve daqui, houve dali. Então você se lembra, o diretor, depois foi dispensado, o diretor do Ministério da Saúde foi dispensado, mas depois de várias denúncias, depois da CPI, ouviram e etc, né? Também nós tivemos, o presidente deverá ser denunciado por ter tido ser um negacionista, né? Ele negou a medicação certa para a Covid, ele quis impor a cloroquina e o chamado kit, né? O kit que alguns médicos receitaram aí, né? Antes do sujeito estar praticamente infectado, né? Impôs, inclusive, o medicamento que foi a cloroquina, que foi contra a vacina, não se vacinou, não é verdade? Então, tudo isso leva o presidente da República a ser denunciado também lá nessa CPI da Covid, lá do Senado Federal. Então, hoje, a CPI está ouvindo o presidente da ANS, o Paulo Rebelo, né? A ANS é a Agência Nacional de Saúde, que teria que naturalmente, ter uma posição. Ele está respondendo lá na CPI, inclusive a respeito de muita coisa que se passou, né? E que a Agência Nacional de Saúde parece que esteve omissa. Então, hoje, eles estão tentando, né, ouvir do presidente da Agência Nacional de Saúde qual foi a providência que a Agência Nacional de Saúde tomou quando viu que o próprio presidente da República estava receitando, fazendo receita, né? Receitando um remédio que a ciência, né, disse que ele não tinha nada a ver com a cura da Covid-19. Então, é muito interessante o que está acontecendo hoje no Senado Federal, inclusive lá na comissão, né, na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, e até no final dessa semana nós deveremos ter já o relatório final, ou para a próxima semana, o relatório final que está sendo esperado, né? Primeiro com a denúncia do presidente, do ex-ministro Pazuello, de alguns diretores do Ministério da Saúde, e também com comerciantes que estiveram lá no Ministério para vender vacinas, e vacinas que não foram compradas, né? E algumas empresas que estavam vendendo medicamentos para o Ministério da Saúde e que não podiam estar vendendo medicamento para o Ministério da Saúde. Quer dizer, tem uma série de coisas que a CPI vai denunciar
no seu relatório final, o relatório do senador Renan Calheiros. Olha aqui, eu quero falar com vocês agora a respeito do que está acontecendo na Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês viram que a Câmara Municipal está com duas CPIs, né? A CPI do BH Trans e a CPI da Covid, né? E falar em CPI, vamos ver o que está acontecendo lá no Senado Federal. Vamos lá. Senhoras e senhores, estive nessa casa no último dia 7 de julho deste ano, quando fui sabatinado e aprovado pelo plenário para o exercício do cargo de diretor-presidente da ANS, uma instituição com propósito muito firme de contribuir para as ações de saúde do país. Naquela oportunidade, me coloquei totalmente à disposição dos senhores senadores e senhoras senadoras para sempre estar nessa Casa Legislativa, contribuindo com sua missão institucional e prestando as devidas contas sobre as ações que são de responsabilidade da ANS. Assim, reforço que, para mim, estar aqui hoje é mais um dever necessário. Na verdade, na medida em que essa CPI trouxe denúncias novas, extremamente graves e que exigem toda atenção, reflexão e ações resolutas dentro dos devidos parâmetros legais, ela contribui para o aprimoramento de todas as instituições brasileiras. Para a ANS não é diferente. Posso afirmar em nome do nosso corpo técnico de excelência reconhecida e que atualmente inclui 3 diretores que são servidores públicos de carreira, que a ANS está fazendo tudo o que lhe cabe nas ações regulatórias, respeitando as competências dos demais órgãos conforme as atribuições legais que lhe é conferida. Como já disse anteriormente, nós da ANS temos trabalhado incansavelmente para garantir assistência aos beneficiários de plano de saúde no Brasil. Estamos empenhados em atuar para entregar cada vez mais e melhores serviços à sociedade, alinhados a diretrizes legais. Para tanto, ao mesmo tempo em que buscamos o máximo rigor técnico nas nossas ações cotidianas, também reorientamos as nossas ações regulatórias para a adoção de medidas efetivas para o combate à Covid, com vista à manutenção do equilíbrio do setor. Estamos cientes da responsabilidade que é regular a saúde suplementar, um desafio proporcional às dimensões do setor, que comporta mais de 48 milhões de beneficiários em planos de assistência médica, 28 milhões de beneficiários em plano exclusivamente odontológico, mais de 900 operadoras ativas e com beneficiários, e que realiza por ano cerca de 1,5 bilhão de procedimentos entre consultas, exames, terapias e cirurgias. Portanto, esse foi o presidente da ANS, o Paulo Rebelo, que a grande resposta dele vai ser daqui a pouco, quando o presidente da CPI e o relator, e também os senadores que compõem a CPI, começaram a fazer pergunta dele, principalmente sobre a Prevent Senior, que é aquele plano de saúde de São Paulo, que está aí envolvido com coisas ilegais a respeito das mortes, dos óbitos e do tratamento precoce que foi empregado nos seus pacientes. Daqui a pouco, então, ele vai naturalmente responder a essas perguntas, né, que me parece que, diante do quadro que eu já expus aqui a respeito da CPI, da Covid, é o assunto mais importante nos últimos dias para completar para o senador Renan Calheiros, completar naturalmente o seu relatório a respeito do que vamos ter aí de denúncia, né? Que eu já adiantei que o presidente da República e o ex-ministro Pazuello deverão ser denunciados pela CPI. Agora depois vai ficar com o que muita gente não acredita, é com a Procuradoria-Geral da República, né? Porque o procurador Augusto Aras, ele não tem, né, exercido, né, o seu cargo para naturalmente, principalmente, abrir qualquer processo contra o presidente da República. Ele tem preservado o presidente da República. E agora, com essa indicação, né, da CPI, não sei o que vai ser, né? Falando em CPI, eu estava falando com vocês antes, nós temos 2 CPIs na Câmara Municipal, uma da BH Trans e outra do Covid, né, para investigar problemas da BH Trans. O prefeito Alexandre Calil, quando se candidatou a prefeito, ele fez a campanha dizendo o seguinte: vou abrir a caixa preta da BH Trans. Passou o primeiro mandato, veio o segundo mandato e a caixa preta não foi aberta por ele. Ele anunciou que ia fazer uma auditoria e não sei o que e tal, mas ninguém ficou sabendo de nada. E agora a Câmara Municipal, através da auditoria, está descobrindo muita coisa, né? E o pior agora é que
o secretário do governo, o ex-deputado Adal Kleber Lopes, né, que já foi presidente da Assembleia, ele que é secretário de governo do prefeito Alexandre Calil e que tem a missão de ligar o gabinete do prefeito com os vereadores, de fazer essa ligação, atendimento político, etc. Tal, né, está agora mal com os vereadores, porque um próprio integrante da equipe do prefeito Alexandre Calil, seu ex-chefe de gabinete, né, saiu denunciando o secretário de governo da Prefeitura de Belo Horizonte que ele estaria forçando os empresários dos ônibus da cidade a financiarem uma pesquisa eleitoral para o prefeito e para o próprio secretário, que deverá ser no próximo ano candidato a deputado estadual. Então, quer dizer, uma situação difícil para o prefeito Alexandre Calil, que prometeu abrir a caixa preta da BH Trans, ele não abriu a caixa preta da BH Trans, outras coisas apareceram, os vereadores já votaram, inclusive, a extinção da BH Trans, a criação de um outro órgão para dirigir o trânsito de Belo Horizonte. Tem muita coisa para apurar, porque os funcionários da BH Trans também, nesse momento, estão denunciando, tem coisas grossas na BH Trans que os funcionários estão dizendo assim, olha, nós parece que somos os prejudicados, nós que estamos na rua, nós que trabalhamos diuturnamente para melhorar o trânsito da cidade, né? Então, o pessoal da BH Trans está meio de bronca, porque eles podem perder o emprego, né? Até porque você vai começar uma outra superintendência de transporte na prefeitura, vai usar quem? Vai usar aqueles que já são da BH Trans, né? Mas pode usar, porque é outra empresa. Como é que eles serão readmitidos? Não tem forma oficial, legal que faça isso. Então, é um problema sério agora com os funcionários da BH Trans, porque a prefeitura tem 15 anos para extinguir a BH Trans. 15 anos, né? A partir da eleição e a partir da sanção do projeto de criação de uma superintendência, de uma nova superintendente de transporte aqui em Belo Horizonte. Vamos ver o que vai dar isso, né? E agora tem um conselho de ética da prefeitura que está analisando, inclusive, as denúncias feitas pelo ex-chefe de gabinete do prefeito ao seu secretário de governo, que está sendo denunciado. A gente volta amanhã. Um abraço e até lá.